Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver a monitoria, mas a aula de hoje vai ser sobre lesões traumáticas, né? O nome já induz a você ter um pensamento lógico, que são lesões causadas por traumas, né? Então, essa monitoria ela vai conter 4 lesões, lesões essas que são bastante fáceis de vocês entenderem. Basta vocês estudarem pelo Neville, basta vocês estudarem pela aula, pelo resumo e pela minha monitoria, certo? A gente vai observar que essas lesões elas se parecem um pouco, né, na sua etiologia, até um pouco nas suas características clínicas, mas sempre tem um ponto de diferença, um ponto que difere, que é importante vocês entenderem e levarem esse pensamento para a prova teórica e prática, certo? A primeira lesão que a gente vai ver é o fibroma traumático. O fibroma traumático, ele acontece em qualquer local da boca, porém, ele acontece principalmente em mucosa jugal. Pode acontecer em mucosa labial, na língua e na gengiva. Mas entendam, o fibrome pode aparecer em qualquer local da boca, porém tem uma preferência maior na mucosa jugal. Quais são as suas características clínicas, né? Suas características clínicas é uma lesão em formato de nódulo, uma lesão nodular. Eu vou observar que tem uma superfície lisa. Essa lesão ela pode apresentar branca se tiver trauma ali, se morder essa lesão, vai aparecer um pouco de esbranquiçado, né? Vai aparecer ali queratina por conta do trauma. Essa lesão ela pode também ser acinzentada em pacientes negros. É a neoplasia, entre aspas, mais comum. Por que entre aspas, João? Porque não é considerada a neoplasia verdadeira, né? Podem ser sésseis, como está aqui nessa foto, sésseis, ou pedunculadas. Pode ter uma formação de queratina na lesão, como eu disse, se tiver um trauma nessa lesão, se o paciente continuar mordendo ali essa lesão. Pode ter também úlceras derivadas dessa mordida, desse trauma na lesão. E o tamanho pode ser até 1,5 centímetro ou menos de diâmetro. E qual a sua causa principal? As suas causas estão em traumas, como o nome já fala, né, uma lesão traumática. E também essa lesão ela pode aparecer derivado de uma maturação fibrosa de um granuloma piogênico, certo? Então, o granuloma piogênico não tratado pode vir a virar um fibroma traumático. Em relação às suas características microscópicas, eu vou ter uma hiperplasia do tecido conjuntivo. Lembre, no fibroma eu tenho apenas hiperplasia do tecido conjuntivo. Eu geralmente não apresento infiltrado inflamatório crônico, eu não vou apresentar células da inflamação nenhuma. Porém, se aquele paciente mordeu a lesão, ocasionou úlcera na lesão, eu posso ter uma infiltração inflamatória pontual, né? Ali em pontos que houveram trauma. E geralmente é um processo inflamatório agudo. Eu também vou apresentar um processo de ceratinização na superfície, pode apresentar. Além disso, eu vou ter uma deposição maior de fibroblastos, de colágeno. Observem que, a partir do tecido conjuntivo, eu tenho deposição de colágeno, certo? Eu tenho um tecido epitelial que é normal ou atrofiado. No fibroma, eu não vou ter uma hiperplasia do tecido epitelial. Eu vou ter esse tecido epitelial sendo atrófico ou um tecido epitelial normal. Eu tenho uma interface epitélio-conjuntivo plana, interface epitélio-conjuntivo plana. E novamente repetindo, isso é lógico. Se eu vou ter um trauma ali, eu vou ter deposição de fibras colágenas no tecido conjuntivo. Além de apresentar a ceratinização na superfície epitelial. O tratamento, né? O tratamento ele se dá pela remoção dessa lesão completa. É importante eu encaminhar para a microscopia. Apesar de ser algo benigno, a gente deve mandar para a microscopia, que é feita uma biópsia excisional. E as recidivas, apesar de existirem, é bastante raro. Agora a gente vai falar sobre a hiperplasia fibrosa inflamatória. Localização. Ela se encontra geralmente em região de face vestibular do rebordo alveolar, como se encontra nessa imagem. Então, a localização principal dela é dessa fotinha, em face vestibular do rebordo alveolar. Vai apresentar uma coloração semelhante à mucosa, é uma consistência firme à palpação, base também céssio pedunculado, eu vou apresentar um crescimento lento. Geralmente essas lesões crônicas, elas vão apresentar um crescimento lento.
A faixa etária mais acometida, é importante vocês entenderem essa epidemiologia. Adultos de meia idade, idosos, claro. Por que idosos? Porque é aquela faixa que usa bastante prótese, né? Aquele público que usa prótese. E a causa principal é traumas decorrentes de próteses mal adaptadas. Então, aquelas próteses mal adaptadas, elas vão acabar machucando aquele paciente de forma crônica. E aí vai apresentar, ao longo do tempo, a lesão, né? A hiperplasia fibrosa inflamatória. E tem uma predileção pelo sexo feminino. Em relação às características histopatológicas, eu já consigo ver uma diferença lá do fibroma. Aqui eu vou apresentar uma hiperplasia do tecido conjuntivo, eu vou apresentar uma hiperplasia do meu tecido epitelial, né? Eu vou apresentar uma hiperplasia irregular, é bem irregular, gente, se você consegue ver o tecido bem irregular. Presença de infiltrado inflamatório crônico lá no fibroma, a gente não observava esse infiltrado inflamatório crônico. Já na hiperplasia, eu tenho infiltrado istio-linfoplasmocitário, gente, cuidado. Quando vocês lerem lá no laudo, se eu tiver lá presença de infiltrado istio-linfoplasmocitário, que é a mesma coisa de eu falar de infiltrado crônico, não é fibroma. A gente já desconfia ou de hiperplasia ou de mucocele, e a gente tem que ter outras características. Eu apresento hemorragia, claro. Eu apresento degeneração valvular, hemorragia, né? Repetir aqui sem querer, mas hemorragia vocês sabem que tem. E eu também tenho ceratinização. Eu também tenho deposição de fibras colágenas. E qual o tratamento, né? É a remoção completa, mas será que só a remoção completa é a conduta correta? Não, gente, eu tenho que ir lá no fundo, eu tenho que ir ali na raiz do problema, que é justamente o trauma. Eu tenho que pegar essa prótese e adaptar. Eu tenho que fazer ajustes nessa prótese para que não machuque mais o meu paciente e não venha ter uma recidiva. Então, fiz a minha biópsia excisional, encaminho para a microscopia. E recidiva, João, pode ocorrer caso o cirurgião dentista ele não venha a ajustar a prótese do paciente. Então, além de eu tratar a lesão, remover a lesão ali por meio da biópsia, eu necessito fazer um ajuste ali na prótese, já que é a raiz do problema. Entramos agora na mucocele e na rânula. Vocês vão observar que as características histopatológicas da mucocele e da rânula, elas são bastante parecidas. Bastante parecidas. Então é muito de boa de entender. A mucocele, ela pode acontecer em todas essas localizações: lábio inferior, assoalho, palato, língua, mucosa jugal, trígono retromolar. Pode acontecer em lábio superior também. Porém, o local com maior prevalência é o lábio inferior. Vocês vão ver muito casos de pacientes tendo mucocele em lábio inferior. Por quê, João? Porque é a área que eu tenho mais essa mania de morder, né? Passar a língua, ali passar o dente, morder os lábios. Tem pessoas que têm essa mania e acaba rompendo ali uma glândula salivar. Características clínicas, né? É uma lesão em forma de cúpula ou bolha, tamanho limitado, é uma cavidade cística que vai crescer de forma limitada, tá? Não vai crescer assim exorbitante. A coloração ela pode ser azulada, como tem aqui, eu acho um pouco azulada. E ou normal da mucosa. Pode apresentar 2 milímetros a alguns centímetros. Mais comum em adultos, jovens e crianças, né? São pessoas que vão ter mais essa característica de morder o lábio, né? De ter aquela mania de morder o lábio mesmo. A gente vai ver que tem muita criança apresentando mucocele. E uma lesão flutuante, né? A consistência é que ela flutua ali, né? Uma lesão flutuante. Causa, João, trauma nas glândulas salivares menores. Eu vou ali romper uma glândula salivar menor por meio desse trauma. Pode ser por meio do aparelho ortodôntico que está machucando, pode ser por meio da mania mesmo, dessa mania de morder o lábio, dentre outras formas. É um trauma das glândulas salivares menores. Acho a lâmina uma das mais bonitas, assim, de verdade. Apresenta macrófagos espumosos. João, o que são esses macrófagos espumosos, né? Ou xantonizados, né? Acho que é assim que fala, xantonizados. Gente, esses macrófagos são aqueles macrófagos que, ao observar a mucina, porque a mucina, eu vou ter um extravasamento de mucina, né? Eu rompi ali a glândula, a mucina ela vai extravasar, eu consigo observar também isso na lâmina, e aqueles macrófagos vão falar assim: olha, isso não é normal.
isso não é do meu organismo, isso não é do organismo do João. Eu vou lá e tenho que acabar com essa mucina. Então, esses macrófagos, eles vão tentar a todo tempo fagocitar a mucina. Eles acabam ficando bem gordinhos, né? Que é chamados macrófagos espumosos. Eu vou apresentar fibras colágenas também, porque na hora que eu vou romper ali a glândula e vai ter aquela liberação, essas fibras colágenas elas vão tentar conter aquele extravasamento. Eu vou ter uma cápsula, eu vou ter as fibras colágenas tentando conter aquele extravasamento. Então, eu vou sim apresentar fibras colágenas. Angiogênese, né, que é a formação de novos vasos, extravasamento de mucina, que é uma das principais características histopatológicas, células gigantes e tecidos glandulares. Gente, por que eu coloquei isso em negrito? Quando a gente pega um laudo de mucocele, a gente tem que entender que ali deve ter, na microscopia, restos de tecidos glandulares, né? Resquícios da glândula salivar. Por quê? Porque no tratamento, a gente, além de fazer a biópsia incisional, a remoção completa da lesão, eu tenho que remover uma margem de segurança que eu consiga remover os tecidos glandulares, para assim evitar uma recidiva. João, recidiva não entendi ainda. Não adianta a gente remover só a lesão, a gente tem que remover a glândula salivar afetada, senão ela vai continuar liberando mucina, vai continuar formando ali processo inflamatório crônico, eu tenho um infiltrado inflamatório crônico, e não resolve de nada. Vai ocorrer a recidiva. Então lembrem, eu devo remover a lesão e eu devo remover tecidos glandulares. Eu devo remover uma margem de segurança que eu consiga remover a glândula salivar afetada, certo? Já a rânula é muito parecida com a mucocele. O que é que vai mudar? Localização, talvez, e também a glândula salivar afetada. Gente, vou beber só um pouquinho d'água, porque minha voz já tá rouca. As suas características de localização, né? Usualmente vocês vão encontrar a rânula em assoalho bucal e ela vai acabar elevando a língua porque ela alcança um tamanho bem maior que a mucocele. Características clínicas: aumento de volume arredondado, coloração azulada, consistência flutuante. Ela é chamada de rânula porque ela parece uma rã, tá? Frequente em crianças e adultos jovens, e a gente vai ter uma rânula mergulhante. O que é essa rânula mergulhante? É quando aquela mucina ela consegue chegar no músculo milioide, ela consegue tipo secar ali pelo músculo milioide e chega no pescoço. Eu vou apresentar um aumento de volume no pescoço. No Neville tem uma foto de um paciente com rânula mergulhante. João, e a causa? Trauma das glândulas salivares menores também pode estar envolvido, mas principalmente a glândula sublingual, certo? Eu vou até alterar aqui para vocês não se confundirem. Glândula sublingual, que ela é muito afetada, é a principal, né? Que é a glândula ali nessa localização. Características histopatológicas. Gente, no Neville não tem lâmina da rânula e não vai cair em prova, tá? A rânula, mas vocês têm que entender para a teórica. Então eu vou ter uma característica histopatológica semelhante ao mucocele, igual. Macrófagos espumosos, fibras colágenas, angiogênese, extravasamento de mucina, células gigantes e tecidos glandulares. Mesmo igual. Igual a mucocele. Mesmo igual. Então não tem como confundir. Tratamento: remoção da lesão, marsupialização da glândula sublingual. Eu devo remover a glândula sublingual, né? E essa marsupialização é tipo fazer com que aquela glândula ela tipo diminua de tamanho e eu consiga fazer uma remoção correta. Eu também tenho que fazer o encaminhamento para a microscopia, né, por meio da biópsia excisional. Todo o tratamento dessas lesões são pela biópsia excisional. O que é que eu observei corrigindo a atividade de vocês? Vocês colocaram muita biópsia incisional. A gente não faz biópsia incisional em lesão traumática, porque são lesões benignas. A biópsia incisional é geralmente quando a lesão ela não consegue ser removida por completa, é uma lesão que tem característica maligna, então não confundam, certo? E recidiva pode ocorrer principalmente se você não fizer uma remoção da glândula salivar.
Certo, gente? Essas são as minhas referências. Esse é o QR Code para baixar o PDF do Neville. Não deixem de estudar pelo livro. Cai muita questão de prova que a resposta tem no Neville. A minha monitoria foi toda baseada no Neville. Então, estudem. Muito obrigado. E, gente, não esqueçam de seguir o Instagram da monitoria. Essa semana, agora, a gente já vai começar a fazer uns posts. Certo? Muito obrigado.